Um americano ligado ao espectro político de Donald Trump chamou a mulher brasileira de puta. E eu vou te dizer uma coisa com clareza: isso não é opinião, isso é misoginia. Isso é fetiche colonial. Isso é a prova viva de como esse tipo de ambiente político continua produzindo homens que sexualizam mulheres, humilham mulheres e depois chamam isso de verdade. E antes que alguém diga que eu estou exagerando, vamos colocar contexto? Esse é o mesmo universo político de Donald Trump. O mesmo Donald Trump do áudio de 2005, divulgado em 2016, em que ele disse que por ser famoso podia agarrar mulheres pela buceta. Não é narrativa, não é interpretação, é fato histórico. Então me respondam com honestidade, qual é a moral que um homem desse espectro político tem para falar da mulher brasileira? Qual a moral? Porque estamos falando de um país que transformou o corpo feminino em indústria. Estamos falando de um país que exportou pornografia, hipersexualização e fetichização para o mundo inteiro. Estamos falando de um país que carrega o escândalo Jeffrey Epstein como uma ferida aberta moral. Jeffrey Epstein não foi um boato, foi um criminoso sexual condenado, acusado de operar uma rede de exploração de meninas e mulheres, com proteção, silêncio e dinheiro circulando em volta dele durante anos. E até hoje o caso continua assombrando a política, a elite e o judiciário brasileiro. Então eu repito para você, qual é a moral que um americano tem depois de Trump, depois de Epstein, depois de toda a indústria de hipersexualização para posar de juiz moral da mulher brasileira? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quando um homem desse ambiente olha para a brasileira e chama ela de puta, ele não está descrevendo o Brasil, ele está revelando o tipo de conteúdo que ele consome, o tipo de fantasia que ele alimenta, o tipo de mulher que ele acha que existe para servir o ego dele. Vocês percebem? Porque a mulher brasileira não é puta. A mulher brasileira foi hipersexualizada por décadas, por um olhar estrangeiro, fetichista, colonial e profundamente misógino. Cinema, publicidade, turismo, música, internet, tudo repetindo a mesma narrativa. A brasileira é quente, é exótica, é acessível. A brasileira existe para ser fantasia de gringo frustrado. E aí acontece a perversidade perfeita. Primeiro eles sexualizam, depois eles consomem, depois eles julgam, depois eles insultam. Isso não é crítica cultural, isso é pornografia mental travestida de opinião. E o mais nojento nem é esse americano falar isso. O americano desse espectro político ser misógino não me surpreende. O americano da direita cristã, da ultradireita cristã, ele está sendo coerente com a bolha dele. O que me envergonha é ver milhões de brasileiras do Deus, Pátria e Família, e pior ainda brasileiras, idolatrando esse ecossistema político como se ele representasse moral, família, civilizações e valores cristãos. Que valores? Os valores de Trump? Os valores do Grab Them by the Pussy? Os valores de um país marcado pelo escândalo Epstein? Os valores de uma cultura política que se incomoda mais com a punição da misoginia do que com a misoginia em si? E aqui no Brasil isso ficou escancarado. É incrível como os apoiadores desse espectro foram justamente os que mais tentaram desgastar, atrasar e esvaziar a lei da misoginia no Senado. Vocês entendem por que agora o PL 896 de 2023, que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito, foi aprovado no Senado por 67 votos a 0. Mas antes disso, houve tentativa de frear, restringir e relativizar. O senador Eduardo Girão apresentou emendas que fizeram o projeto voltar às comissões. Está registrado oficialmente no Senado. Traduzindo para o português claro, quando a mulher é humilhada, eles chamam de opinião. Quando a mulher é atacada, eles chamam de liberdade. Quando o Estado tenta pôr limite, eles gritam censura. Vocês entendem agora por que um homem desse mesmo ecossistema se sente tão confortável para chamar a brasileira de puta? Porque ele vem de um universo político que normalizou a humilhação da mulher como linguagem pública. Então não, esse americano não está falando sobre a mulher brasileira. Ele está falando sobre o caráter dele, sobre a bolha ideológica dele, sobre o algoritmo dele, sobre a pornografia cultural que ele naturalizou e consome, sobre o homem desprezível que ele escolheu ser. E para as brasileiras que ainda defendem esse mesmo espectro político, com unhas e dentes, eu vou falar com toda honestidade. Você pode, a lei te garante que você vota em quem você quiser. Mas defender a cultura política que relativiza a misoginia, humilha a mulher e depois chamar isso de família é uma cegueira ideológica muito triste.
Porque isso não é conservadorismo, isso é misoginia reciclada com marketing político. Isso é brutalidade embrulhada com bandeira, bíblia e posse de civilização. Então grava isso que eu vou te falar. Mulher brasileira não é puta, mas muito gringo aprendeu a confundir liberdade, beleza e simpatia com disponibilidade sexual. E isso diz tudo sobre eles, não sobre nós. Se toda mulher brasileira parece vulgar para você, talvez o problema não esteja no Brasil, esteja no seu histórico, no seu algoritmo, no seu repertório moral e no lixo ideológico que você escolheu chamar de valor.